Às vezes, as pessoas não valorizam a sua presença, até que a sua ausência se torne tão evidente que não dá para ignorar. Elas não se importavam, não escolheram você, nem piscaram quando você tentou. E agora, de repente, elas se lembram do nada. Elas agem com curiosidade, como se tivessem acabado de acordar de um sonho, que tinham esquecido que estavam tendo. Não é engraçado, meus amigos? Como você pode dedicar sua energia a alguém, não receber nada em troca, e então, no momento em que você para de dar, eles vêm bater à sua porta? Isso não é mágica, é a natureza humana. E hoje vamos falar sobre a verdade. A maioria das pessoas não quer encarar a verdade que dói no começo, mas te liberta para sempre. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês são o sol, brilhantes, constantes, quentes. Vocês nascem todos os dias sem falhar, iluminando o mundo deles. E o que eles fazem? Usam óculos escuros. Os cegos reclamam que está muito quente, mas no momento em que vocês desaparecem, no momento em que as nuvens cobrem a luz de vocês, de repente, eles procuram por vocês, perguntando-se onde vocês foram parar. O que eles davam como certo? Veja bem, quando algo está sempre presente, as pessoas deixam de sentir, mas removem. Isso se torna inesquecível. É isso que acontece quando de repente eles começam a valorizar você depois de não demonstrar interesse no início. Não é que você não fosse valioso, é que seu valor era invisível aos olhos que nunca estavam prontos para vê-lo. Nos contaram mentiras, meus amigos, que se você for gentil o suficiente, consistente o suficiente, paciente o suficiente, eles vão te valorizar. Mas, no mundo real, a disponibilidade emocional sem limites faz com que você seja ignorado. As pessoas não respeitam o que lhes é dado em uma bandeja de prata sem esforço. Elas respeitam o que têm que conquistar. Essa é a dura verdade. Elas não mudaram. Você mudou. Você parou de dançar para a aprovação deles. Parou de entregar sua parte como uma amostra grátis. E esse silêncio que você deu a eles foi isso que ecoou. Foi isso que os acordou. Sei que alguns de vocês estão perguntando: por que eles não viram meu valor quando eu estava tentando? Porque, pessoal, quando você persegue alguém, você está mostrando a essa pessoa que ela é o prêmio. E quando você para, quando começa a escolher a si mesmo, eles começam a questionar tudo. É assim que o poder muda. É assim que a percepção muda. Não está no barulho, está no silêncio, na força silenciosa de um homem ou mulher, que não precisa mais ser escolhido para se sentir completo. É isso que as pessoas sentem quando você evolui. Elas sentem a ausência da sua energia e isso as atinge mais forte do que qualquer discurso jamais poderia. Deixa eu te contar uma coisa engraçada. Você pode mandar mensagens de bom dia, dar atenção, apoiar quando eles estão para baixo e eles vão te tratar como sua música de fundo. Mas deixa uma semana passar sem entrar em contato. De repente, eles ficam se perguntando onde você está, com quem você está falando. Por que você não está mais tentando? É louco, mas é real. Isso não é amor, é validação, fome. Eles não queriam você, queriam sua atenção. Mas quando você tira essa atenção agora, eles começam a confundir arrependimento com atração. E você, meu amigo, se torna inesquecível. Não porque se esforçou mais, mas porque parou de tentar. Então, se você está se sentindo confuso, se perguntando por que eles estão voltando, entenda isso. Não é porque eles acordaram. É sobre você ter evoluído, seu silêncio, sua distância, seu crescimento. É isso que eles sentem. Eles não estão sentindo falta do seu antigo eu. Eles estão percebendo o novo. Você não está mais disponível para eles. E essa é a mudança. É quando a situação se inverte, quando aquele que antes te ignorava começa a perseguir a versão de você que nunca imaginou que você se tornaria. Então, aqui está o seu lembrete de hoje. Você não está aqui para implorar, provar
ou esperar. Você está aqui para crescer, brilhar e seguir em frente. Deixe que essa seja a sua energia. Escreva nos comentários: eu escolho a mim mesmo. Esse é o seu poder. Essa é a sua paz. E esse é o seu lembrete de que o seu valor não diminui só porque alguém não conseguiu enxergá-lo. Curta e inscreva-se se você sentir essa mudança dentro de você. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar exatamente porque seu silêncio é mais alto do que a aprovação deles jamais foi. Número 1. Eles não te valorizavam porque você era muito fácil de acessar. Quando você dá tudo a eles muito cedo, eles aprendem a esperar, não a respeitar. É uma verdade dolorosa, pessoal. Estar disponível não garante que você será apreciado. Na verdade, quanto mais acessível você é, mais invisível você se torna. As pessoas anseiam por mistério, não por certeza. E se você estava sempre presente, respondendo mensagens instantaneamente, aparecendo sem hesitar, dando sem que pedissem, eles não viam isso como amor. Eles viam isso como algo com que podiam contar sem ter que merecer. Você estava à disposição, como um serviço de streaming, e eles passavam direto por você, pensando que sempre poderiam voltar mais tarde. Agora imagine o seguinte: você entra em uma loja de luxo. A coisa mais cara lá está atrás de um vidro. Tem segurança. Não entra em promoção. Não implora para que você a compre. Mas, no momento em que algo está na cesta de pechinchas, todo mundo passa direto. Por quê? Porque as pessoas são programadas para valorizar o que acreditam ser raro, o que acreditam ter sido conquistado, não dado de mão beijada. E você, meu amigo, se tornou fácil demais de alcançar, não porque você é fraco, mas porque você era honesto, aberto e tinha intenções genuínas. Você não estava jogando, mas infelizmente o mundo interpreta isso como algo comum. Agora você provavelmente está se perguntando: por que tem que ser assim? Por que as pessoas não conseguem valorizar a consistência, a gentileza e a presença emocional? Por que elas fogem exatamente daquilo que dizem querer? Aqui está o motivo. Elas não temem perder você quando você está sempre disponível. Não há urgência. Não há riscos. Não há profundidade. Quando elas sabem que você sempre vai responder, sempre vai estar presente, sempre vai perdoar, não há motivo para elas pararem, refletirem ou valorizarem o seu tempo. Você se tornou a constante. Quando o que desperta a atração é o contraste, dói saber que seu bom coração foi ignorado, que sua consistência foi confundida com desespero, que seu amor foi retribuído com indiferença. Mas é aí que você precisa se libertar da mentira que lhe venderam, que ser bom com as pessoas garante que elas vão te tratar bem. Porque a dura verdade é que neste mundo, a generosidade emocional só é respeitada quando acompanhada de limites. Bondade sem limites. É assim que você é menosprezado. E é aí que muitos de vocês caem na armadilha emocional. Vocês acham que, se mostrarem mais amor, se provarem que não são como os outros, se ficarem disponíveis por tempo suficiente, eles vão perceber que vocês são os únicos. Mas eles não percebem. Não porque você não seja suficiente, mas porque você mostrou demais, muito cedo. Você deu a eles o capítulo final antes mesmo de eles merecerem a primeira página. Você facilitou demais e o que vem fácil nunca é valorizado. Deixa eu te dizer uma coisa crua. Não há nada mais desinteressante para alguém do que a sensação de que já te conquistou sem esforço. Não é justo, não é moral, mas é real. E no fundo da sua mente, você sentia isso, não é? Aquele medo de estar dando demais, aquela ansiedade toda vez que você mandava outra mensagem sem resposta, aquele pressentimento quando eles começaram a se afastar. Você sabia, mas continuou, esperando que seu esforço mudasse o jogo, que eles finalmente te vissem, que sentissem o que você sente. Mas as pessoas raramente sentem urgência quando não têm medo de te perder. E você
estando sempre presente, tirou esse medo. Você se tornou conforto, e conforto sem desafio se torna ruído de fundo. Era isso que você era para eles, não porque você não tivesse valor, mas porque você nunca fez com que eles merecessem o seu carinho. Você distribuía ouro como se fosse moedas. E, no entanto, não é aqui que sua história termina. É aqui que sua história começa, porque agora você entende. Você viu o que acontece quando você dá demais sem receber nada em troca. E é hora de parar de se machucar emocionalmente por pessoas que só aparecem quando você não está mais lá. Este é o momento em que você percebe que não precisa fazer ninguém te valorizar. Você só precisa parar de estar disponível para aqueles que não te valorizam. A partir de agora, você não vai mais explicar o seu valor. Você vai incorporá-lo. Você não vai perseguir pessoas que não dariam um passo por você. Você vai recuperar sua energia, definir seus padrões e começar a tratar seu tempo como uma moeda rara. Porque você, meu amigo, não está em liquidação. Você não é uma pechincha. Você não está desesperado. Você é uma edição limitada. E é hora de agir como tal. Não confunda isso com frieza. Você não está se tornando amargo. Você está se tornando melhor. Você não está negando amor. Você está protegendo-o. A partir de agora, só quem respeitar a sua presença vai ter acesso a ele. Só quem aparecer com consistência, clareza e cuidado vai ter o privilégio da sua energia. Os demais, deixa que se perguntem, deixa que sintam o que fizeram você sentir. Incerteza, distância, a dor de não saber. Porque quando você finalmente deixa de estar disponível para aqueles que nunca te viram, algo incrível acontece. Eles começam a te ver em todos os lugares, sentem a mudança e, de repente, as mesmas pessoas que te ignoravam vão agir de maneira totalmente diferente. Por quê? Porque o seu silêncio, o seu afastamento, o seu crescimento falam mais alto do que palavras. Diz: não sou mais seu para ser dado como certo. Então, escreva isso nos comentários agora mesmo. Não estou sempre disponível. Diga isso com convicção. Deixe o mundo ouvir. Deixe que sintam sua energia mudando. Este é o seu lembrete de que seu amor não é uma amostra grátis. É uma obra-prima. E só aqueles que veem o valor na moldura podem pendurá-la na parede. Fiquem comigo, pessoal, porque o que vem a seguir vai mostrar como eles sentiram sua mudança de energia e como isso sozinho começou a assombrá-los. Número 2. Eles sentiram sua energia se afastar, e isso chocou o ego deles. O silêncio mais alto é quando sua energia não chega mais onde antes chegava. Você não gritou, não discutiu, não mandou uma longa mensagem explicando-se. Você apenas se afastou, silenciosamente, calmamente, sem drama. E, no entanto, esse silêncio, essa ausência, ecoou mais alto do que qualquer coisa que você poderia ter dito. Meus amigos, quando as pessoas se acostumam com a sua presença emocional, quando se alimentam da sua atenção como se fosse oxigênio, no momento em que você para de respirar nelas, elas sentem isso profundamente, não no coração, mas no ego. Porque o seu afastamento não foi apenas sobre distância, foi sobre poder. Aqui está o que a maioria das pessoas não admite. Sua energia era uma tábua de salvação para elas. Talvez elas não te amassem, talvez não quisessem se comprometer, talvez até agissem como se não se importassem, mas elas sentiam sua atenção, absorviam sua consistência emocional. Elas se sentiam seguras, sabendo que você estava orbitando ao redor delas, e no segundo em que essa órbita entrou em colapso, algo se quebrou. Não o coração delas, ainda não. Primeiro, o controle delas. Imaginem isso, pessoal. Você é como uma lareira no meio do inverno, mesmo que eles não se sentem perto, mesmo que ajam como se não precisassem do calor. Eles gostam de saber que ele está lá. No momento em que a chama se apaga, de repente a sala fica fria.
Foi o que aconteceu quando você parou de tentar, quando parou de entrar em contato, quando sua energia se acalmou. Eles não entraram em pânico por amor, entraram em pânico pela perda de controle. E é isso que a maioria das pessoas confunde com saudade. Nem sempre é arrependimento, é perturbação do ego. Agora você pode perguntar: por que eles só percebem quando eu me afasto? Por que não viram meu valor quando eu estava presente? É porque a presença sem limites se torna invisível. É esperada, é assumida. Mas a ausência é aguda, corta. E quando você retira sua energia, você não está mais dando a eles conforto emocional de graça. Você não é mais o personagem de apoio emocional na história deles. Você se torna seu próprio personagem principal. E essa mudança, eles sentem. Vamos quebrar mais uma mentira que nos contaram. Se você ama alguém, nunca se afaste. Isso é bobagem. Se o amor está sendo dado como certo, se sua paz está sendo drenada, se sua presença é tratada como ruído de fundo, não é amor ficar, é fraqueza permanecer onde sua energia é desperdiçada. Afastar-se não significa punir, significa proteger. Significa recusar-se a tolerar a inconsistência de alguém com a sua consistência. Isso é autoestima. Mas sejamos realistas, é difícil, especialmente se você é uma pessoa generosa, especialmente se você foi condicionado a acreditar que mais esforço equivale a mais resultados. É preciso força para se afastar. É preciso coragem para ficar em silêncio. Você vai lutar consigo mesmo. Vai se sentir culpado. Você vai duvidar se eles perceberam sua ausência. Mas não se engane. Eles perceberam, talvez não com palavras, talvez não com ações, mas emocionalmente, subconscientemente, o ego deles gritou. Veja bem, as pessoas raramente valorizam uma conexão quando ela está sempre fluindo para elas. Mas no momento em que ela para, no momento em que a torneira seca, elas se sentem desidratadas. E, de repente, a água que antes deixavam escorrer pelo ralo se torna sagrada. É assim que o ego funciona. Ele não quer você, ele quer saber. Ele ainda poderia ter você. E quando você tira essa possibilidade, a mente deles fica acelerada. Espere. Por que eles não estão entrando em contato? Para quem eles estão dando essa energia agora? Eu perdi algo valioso? Essa é a ironia. Você não se tornou mais valioso da noite para o dia. Você passou a ser percebido como valioso no momento em que eles não puderam mais sentir você. Sua energia não mudou, apenas ficou indisponível. E o que fica indisponível se torna magnético. A escassez deixa a mente desesperada. É por isso que as pessoas começam a perseguir suas histórias, perguntar a amigos em comum sobre você, mandar mensagens aleatórias do tipo: "E aí, como você está?" Como se tivessem esquecido como se escreve seu nome no mês passado. Não é coincidência, é pânico do ego. É a percepção de que a coleira que eles achavam que tinham em sua alma agora se rompeu. Mas ouça-me bem, não se trata de jogar, não se trata de manipulação. Trata-se de consciência energética. Trata-se de entender que você não foi feito para se dedicar infinitamente a pessoas que só percebem o seu valor quando ele se foi. Quando você se sente desvalorizado, não amado, não correspondido, não é nobre ficar. É sensato se afastar, porque a sua paz não é negociável, a sua energia não é descartável. E no momento em que você realmente se afasta, não por reação, mas por cura, é nesse momento que eles percebem que nunca tiveram controle. Você era apenas generoso. Então agora o jogo mudou. Eles sentem a mudança. O chão sob o ego deles treme. E você está se levantando silenciosamente, com força. Sem vingança, sem saída barulhenta, apenas um desligamento suave do seu acesso. Eles queriam sua energia. Eles deveriam tê-la respeitado. Eles achavam que tinham você. Eles nem mesmo conheciam você. Eles te dispensaram.
Eles apenas despertaram uma versão sua que não busca mais validação. Você se tornou um fantasma que eles não conseguem esquecer, não porque você morreu, mas porque você viveu sem eles. Então, escrevam isso nos comentários, meus amigos. Eles sentiram o recuo. Digam isso com confiança. Digam isso com clareza. Digam isso pela versão de vocês que ficou por muito tempo, deu demais e sofreu em silêncio. Agora, deixem o mundo sentir sua ausência e deixem sua paz crescer no espaço onde sua energia costumava vazar. E fiquem comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar ainda mais no que acontece quando vocês param de se importar e eles começam a se lembrar. Número 3. Eles viram você parar de se importar e isso os fez começar a pensar. O dia em que você para de se importar é o dia em que eles começam a perceber. É estranho, não é, pessoal? Como você pode colocar tanta emoção em alguém? Verifique como eles estão. Apoie-os. Pense neles dia e noite. E eles mal piscaram. Eles deixaram você ligado. Leram. Deram respostas secas. Talvez até tenham agido como se estivessem ocupados demais para você. Mas no momento em que você desistiu, realmente desistiu, não com palavras, mas com sua energia, sua presença, sua disponibilidade emocional, algo mudou. Você nem mesmo anunciou isso. Você simplesmente parou de se importar. E esse silêncio, essa indiferença, ecoou na mente deles como uma tempestade em uma casa vazia. No começo, eles não se abalaram. As pessoas nunca se abalam. Eles achavam que você voltaria. Achavam que era só uma mudança de humor. Mas, com o passar dos dias, você não deu notícias, não perseguiu, não se importou. Eles começaram a pensar: espere, por que eles não estão mais tentando? Foi aí que as engrenagens começaram a girar. Não porque de repente eles passaram a amar você, não porque tiveram uma revelação, mas porque sua retirada os forçou a refletir. Veja bem, meus amigos, cuidar é uma forma de poder. E quando você se importa demais com alguém que não retribui, essa pessoa não se sente abençoada. Ela se sente entediada. Por quê? Porque você a tornou o centro do seu mundo emocional e ninguém valoriza o que vem sem custo. Era isso que você oferecia: presença, generosidade emocional e estar sempre disponível. Eles nunca tiveram que questionar isso. Mas quando você parou, quando essa torneira emocional foi fechada, o ar esfriou e pela primeira vez, eles sentiram a ausência. Imagine que você está ao lado de um aquecedor. Ele é quente, constante. Tão constante que você esquece que ele está lá. Então, ele se desliga. O silêncio é imediato. O frio se aproxima e, de repente, a coisa que você não percebia se torna tudo em que você consegue pensar. É assim que as pessoas se sentem quando você para de se importar. Elas não percebem o quanto seu calor significava até serem deixadas no frio. E você pode estar pensando: mas eu não queria ser frio, só não queria ser ignorado. Exatamente. E é por isso que sua mudança não foi por raiva. Foi por clareza. Você finalmente viu o padrão. Você finalmente aceitou que não importa quanto amor você desse, isso não faria com que eles escolhessem você. Então, você parou de se importar, não porque estava amargurado, mas porque estava cansado. E foi nesse momento que tudo mudou. Vamos falar sobre o ego por um segundo. Quando alguém percebe que você se importa profundamente, essa pessoa se sente segura. O ego dela se sente alimentado. Mas quando essa energia desaparece, quando você não parece mais emocionalmente envolvido, o ego dela entra em pânico. Ele não entende. Começa a fazer perguntas. Será que ela encontrou outra pessoa? Será que eu a pressionei demais? Será que ela era realmente melhor do que eu pensava? Essa é a beleza do distanciamento. Ele não precisa se anunciar, simplesmente cria espaço. E nesse espaço nasce a curiosidade,
nasce a dúvida e, às vezes, até nasce o arrependimento. Mas não se engane, não se trata de punir ninguém. Você não está tentando dar uma lição a ninguém. Você está finalmente aprendendo como é a sensação de paz. Porque se importar demais com pessoas que não te veem é uma forma de traição a si mesmo, e você já fez isso o suficiente. Você ficou acordado à noite, se perguntando o que deu errado. Você relembrou mensagens, tentou descobrir onde a conexão se rompeu, mas agora você está livre. Porque agora você não se importa. E isso não significa que você os odeia. Significa que você se reencontrou. Este é o ponto de virada. É quando eles começam a sentir o que nunca pensaram que sentiriam: a perda da sua atenção. Eles vão começar a lembrar das coisas que ignoraram, das mensagens que deixaram sem resposta, do esforço que você fez sem hesitar. E isso vai atingi-los como um eco atrasado, um trovão silencioso que rola depois que o raio já passou. Eles vão começar a notar seu silêncio, sua presença online, mas sua ausência no mundo deles. Eles vão ver você vivendo, rindo, talvez até brilhando, sem eles. E é aí que a reflexão realmente começa, porque nada assombra mais o ego do que ver alguém que eles descartaram seguir em frente, como se nunca tivessem existido. E você, meu amigo, não está fazendo isso para se exibir. Você está fazendo isso por você. Você parou de se importar, não para fazê-los correr atrás, mas para finalmente respirar. E é isso que te torna poderoso. Quando você não está mais disponível, quando seu tempo, sua atenção e suas emoções voltam a ser sagrados, as pessoas sentem essa mudança. Elas sentem a porta se fechando e algumas começam a bater. Não porque de repente se tornaram a pessoa de que você precisava, mas porque não suportam a ideia de não serem mais escolhidas. Mas, a essa altura, já é tarde demais, porque você não é mais aquela versão de si mesmo. Você não está mais ansioso por validação, não está mais esperando pela mensagem, não está mais preso à última cena. Você seguiu em frente, você se elevou, e agora vê, claramente, que qualquer pessoa que faz você sentir que se importar é um fardo, não merece ser cuidada por você. Então, façam-me um favor, pessoal. Escrevam nos comentários: eu parei de me importar, não por rancor, não por raiva, mas em paz. Mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos, mostrem ao mundo ao seu redor que sua energia não é mais gratuita para aqueles que a tratavam como uma segunda opção, porque quando você para de se importar, é aí que eles começam a pensar. E o que vem a seguir? Vamos descobrir exatamente por que seu silêncio criou caos e como sua paz se tornou sua mensagem mais alta. Fiquem comigo. Número 4. Você se tornou a escassez que eles não esperavam. As pessoas não valorizam o que está sempre presente. Elas valorizam o que de repente não podem alcançar. No começo, elas não se importaram. Você estava sempre por perto, sempre respondendo, sempre disponível. Você era a constante que eles nunca precisaram conquistar, como um interruptor de luz que eles achavam que sempre estaria ligado. Mas então, um dia, isso não aconteceu. Você parou de procurá-los, parou de esperar, parou de dar acesso a eles, como se isso não significasse nada. E essa mudança, esse silêncio, foi o momento em que você se tornou raro, não porque você desapareceu, mas porque você parou de ser previsível. E, meus amigos, a escassez muda tudo. Veja bem, em um mundo onde as pessoas são viciadas em validação instantânea, sua consistência se torna ruído de fundo. Elas se acostumam com isso. Elas presumem que você sempre se importará, que sempre entrará em contato, que sempre estará lá, mesmo quando elas forem frias, distantes e ingratas. Mas quando esse suprimento emocional seca, quando você fica em silêncio sem explicação, o impacto é diferente. É aí que a ilusão se quebra. É aí que elas percebem:
Eu não tenho mais acesso a elas. E essa percepção dói mais do que elas jamais esperavam. Pense nisso como água. Quando há água em excesso, as pessoas a desperdiçam. Elas deixam a torneira aberta, derramam sem pensar. Mas no momento em que ela seca, quando estão com sede, cada gota se torna preciosa. Você era essa água emocional fluindo sem parar, amando sem restrições, dando sem que pedissem, e elas desperdiçaram até você parar. Agora, você se tornou a seca no deserto delas. E, de repente, elas estão desesperadas por um gostinho do que antes as afogava. Aqui está a parte que elas nunca imaginaram. Eles achavam que tinham tempo. Eles achavam que você sempre voltaria. Eles achavam que você sempre responderia, sempre se importaria, sempre perseguiria. Mas quando você não fez isso, quando você se afastou sem uma saída dramática, sem uma mensagem final, foi aí que a cabeça deles começou a girar. Porque as pessoas podem ignorar as palavras. Mas o silêncio grita. Ele os força a sentir o que se recusam a encarar. Você não está mais esperando. Você se foi de uma forma que parece permanente. E, pessoal, esse é o poder da escassez. Não na manipulação, não em se fazer de difícil, mas em se valorizar o suficiente para negar sua energia àqueles que a consideravam garantida. Você não fez isso para fazê-los correr atrás. Você fez isso porque finalmente percebeu que estava dando ouro para alguém que o tratava como cascalho. Agora eles ficam se perguntando: será que acabou mesmo? Será que os perdi para sempre? Essa incerteza se transforma em uma tempestade na cabeça deles, uma repetição mental de tudo. Eles ignoraram as mensagens, sumiram dos momentos, minimizaram a atenção, reviraram os olhos. Tudo volta com uma nova perspectiva, porque agora se foi. E o arrependimento mais perigoso é aquele que chega depois que a porta já está fechada. Mas sejamos honestos, não foi fácil para você. Afastar-se requer força. Ficar calado quando você quer se aproximar exige disciplina. E se afastar de alguém de quem você gostava profundamente, simplesmente porque essa pessoa não viu o seu valor. Isso exige um nível de maturidade emocional que a maioria das pessoas nunca fala. Mas você conseguiu. Você se afastou, não porque deixou de amar, mas porque começou a se respeitar mais. E agora eles estão enfrentando a versão de você que nunca acreditaram que existisse. A versão que não precisa da atenção deles. A versão que está ocupada demais se tornando. A versão que não explica, prova ou espera mais. Você se tornou indisponível, não por amargura, mas por crescimento. E é isso que te torna raro. É isso que te torna poderoso. Eis o que acontece a seguir. Eles começam a espreitar, a ver as suas histórias, a percorrer as suas fotos, a perguntar aos amigos em comum sobre si. Eles não o dizem abertamente, não no início, mas vai sentir a mudança, as mensagens passivas, as mensagens repentinas a dizer que pensaram em si. Estão a testar as águas, não porque sentem profundamente a sua falta, mas porque sentem falta do acesso a si. E agora esse acesso tem um custo. Custa esforço, custa respeito, custa consistência. E a maioria deles não vai pagar por isso, porque se acostumou demais com a versão de você que não pedia nada. Mas é aqui que o jogo muda. Desta vez, você não abre a porta só porque eles batem. Desta vez, você não responde só porque eles se lembraram. Desta vez, seu silêncio não significa esperar. Significa seguir em frente. Você não é mais um plano B. Você não é mais a escolha fácil. Você é o homem ou a mulher que se tornou raro. Não por mudar quem você é, mas por finalmente perceber o quanto você estava dando a alguém que nunca realmente retribuiu. E isso, meus amigos, é o que vira o jogo. Porque quando você se torna escasso, não por rancor, mas por autoestima, você cria uma nova realidade. Uma em que você não persegue mais o amor, você o atrai.
Uma em que você não implora mais por atenção, você a exige. Uma em que eles não podem mais escolher quando você é digno, porque agora você decide quem tem acesso. Então faça algo poderoso hoje. Digite isso nos comentários. Agora eu me tornei a escassez. Que seja uma declaração, que seja uma mudança em sua mentalidade. Deixe o mundo ver isso. Deixe que eles vejam. Aqueles que te ignoravam, aqueles que esperavam que você sempre se importasse, aqueles que nunca imaginaram que chegaria o dia em que você deixaria de aparecer. Porque agora você não precisa estar em todos os lugares para ser notado. Você não precisa ser barulhento para ser poderoso. Você só precisa ser escasso. E o que vem a seguir? Vamos nos aprofundar em como eles começaram a ver os outros te querendo e como isso os fez perceber o que ignoravam. Fica comigo. Número 5. Eles perceberam que outras pessoas estavam te notando. Eles não te queriam até verem outra pessoa sorrindo para o que eles consideravam garantido. É estranho como as pessoas mudam de opinião rapidamente quando outra pessoa começa a aplaudir o que elas costumavam ignorar. Eles te viam todos os dias, despreocupado, consistente, gentil. Você deu a eles sua energia, suas melhores conversas, seu tempo e eles deram de ombros. Mas agora outra pessoa ri das suas piadas. Outra pessoa elogia sua vibração. Outra pessoa vê em você o que eles nunca viram. E assim eles sentem. Um aperto no peito, uma sensação de urgência que não existia antes. Eles não chamam isso de inveja, mas é exatamente isso, silenciosa, sutil e profunda na alma. Deixem-me explicar, pessoal. Quando você estava focado apenas neles, eles não tinham concorrência. Eles sabiam que tinham sua atenção garantida. Eles podiam te ignorar, te dar migalhas, te dar como garantido, e você ainda assim aparecia. Mas no momento em que outra pessoa entrou em cena, mesmo que discretamente, mesmo que em segundo plano, tudo mudou. Agora, eles não estão apenas lidando com a sua ausência, estão lidando com a substituição. E só esse pensamento já é suficiente para virar a realidade deles, de cabeça para baixo. Imagina uma criança brincando com um brinquedo que nunca lhe interessou. Está empoeirado, está esquecido. Mas no segundo em que outra criança o pega, aquele brinquedo velho volta a ser o favorito dela. Por quê? Não porque a ama, mas porque outra pessoa a ama. Essa é a natureza humana. É assim que o ego frágil funciona. O que não tinha valor ontem se torna inestimável no momento em que outra pessoa vê seu valor. Você não se tornou mais atraente. Você se tornou validado publicamente. E isso, meus amigos, atinge mais forte do que qualquer mensagem que você poderia ter enviado. Agora, eles estão observando. Talvez tenham visto uma postagem. Talvez tenham ouvido alguém mencionar seu nome. Talvez tenham visto um comentário, uma reação, uma marcação que os fez parar. E nessa pequena pausa, questionaram tudo. Por que estão sorrindo tanto agora? Quem é essa pessoa na foto? Por que parecem diferentes ultimamente? Não é o amor que eles estão desejando, é o poder que perderam. Porque quando você estava dando tudo a eles, eles se sentiam superiores. Mas agora que outra pessoa está sentindo sua presença, eles se sentem substituídos. E isso, pessoal, fere mais o orgulho deles do que o coração. Mas aqui está a beleza de tudo isso. Você não precisou fingir. Não postou nada para chamar atenção. Não tentou deixá-los com ciúmes. Você apenas começou a viver. Você mudou sua energia, redirecionou seu brilho. E, naturalmente, os outros perceberam. Porque as pessoas são atraídas por alguém que não tem nada a provar. Sua paz se tornou atraente. Seu distanciamento se tornou magnético. E os outros começaram a lhe dar o que você sempre mereceu: reconhecimento. E agora, aquele que te ignorava está confuso, está irritado. Eles podem até tentar agir com indiferença, curtindo uma postagem aqui e ali.
mandando uma mensagem aleatória perguntando se você está bem, fingindo. Eles só estão verificando. Mas não é casual, é calculado. Eles estão testando as águas, tentando ver se ainda têm acesso, mas não têm. Não como antes, porque agora eles não são os únicos na sala. Sejamos realistas. Isso atinge o ego deles onde dói. Porque nada faz uma pessoa refletir mais do que a ideia de que pode ter deixado escapar algo que outros matariam para manter. Eles não perderam o interesse porque você não era suficiente. Eles perderam o interesse porque não precisavam lutar por você. Mas agora, eles teriam que competir. E essa competição expõe a verdade. Eles nunca estavam preparados para conquistar você. E essa é a mudança, meus amigos. Você não está mais perseguindo. Você não está esperando por validação. Você não está sentado ao lado do telefone, esperando que eles finalmente acordem. Você é o despertar. Você é a lição. E as outras pessoas estão percebendo isso. Isso não é sua vingança. É seu reflexo. Um reflexo do trabalho interno que você fez, da paz que você construiu, da confiança que você desenvolveu. Você não precisou esfregar isso na cara deles. Você simplesmente se tornou inegável. Então, agora a situação se inverteu. Aquele que antes tinha toda a sua atenção, agora está observando a distância, observando como os outros reagem a você, observando o jeito como você anda, fala e brilha de maneira diferente. E talvez, apenas talvez, eles estejam percebendo que você sempre foi o prêmio. Eles só precisavam ver outra pessoa tratando você assim para acreditar. Que isso sirva de lição. Você nunca precisou forçar ninguém a ver o seu valor. Você só precisava parar de escondê-lo dos olhos errados. Quando você parou de perseguir e começou a escolher a si mesmo, seu valor ficou óbvio, não só para os outros, mas para você. E agora que você vê isso, agora que você o possui, não ouse se encolher novamente só porque alguém que te ignorava finalmente abriu os olhos. Então, deixe isso nos comentários agora mesmo. Eles perceberam tarde demais. Diga isso com clareza. Diga isso com paz. Diga isso porque a versão de você que antes era ignorada não existe mais. E enquanto continuamos, fique comigo, porque o que acontece quando você começa a crescer sem eles? É aí que a verdadeira transformação começa. Número 6. Você evoluiu sem o apoio deles, e isso os atingiu. Eles achavam que você continuaria o mesmo, mas você se tornou a versão que eles nunca acreditaram que você se tornaria sem eles. Eles achavam que você ia ficar parado. Achavam que você ia ficar no mesmo lugar em que eles te deixaram. Eles achavam que você ia continuar orbitando o mundo deles, como um satélite perseguindo uma gravidade que nunca te puxa de volta. Mas você não fez isso. Você fez algo que a maioria das pessoas nunca esperaria. Você cresceu sem o amor deles, sem o incentivo deles, sem os aplausos deles, e isso os atingiu mais do que a sua ausência jamais atingiu. Veja bem, as pessoas sempre acham que têm tempo. Tempo para voltar. Tempo para te procurar quando estiverem entediados. Tempo para levar a sério depois de terem brincado. Mas o que eles nunca esperam é que, enquanto estavam indecisos, você estava evoluindo silenciosamente, incansavelmente, sem drama, sem anúncios. Você estava se tornando melhor em silêncio. E agora a versão de você que eles estão vendo é desconhecida, inalcançável. E, pela primeira vez, eles estão percebendo que não te conhecem mais. Vamos ser sinceros. No começo, eles te viam como alguém previsível, sempre disponível, sempre demonstrando amor, sempre esperando que eles te escolhessem. Eles te viam como alguém preso, emocionalmente disponível, à disposição, como uma máquina de afeto. Mas agora eles passam direto pelas suas atualizações, dão uma olhada nas suas histórias e algo parece diferente. Você parece diferente, se move diferente, sua energia é intocável.
e é a parte que mais arde. Eles tinham lugares na primeira fila para ver o seu potencial e, ainda assim, escolheram sair do cinema mais cedo. Você não evoluiu para chamar a atenção deles. Você evoluiu porque finalmente se viu. Você parou de esperar que alguém te chamasse o suficiente. Você parou de se moldar às preferências deles. Você parou de deixar que a confusão deles fosse o seu limite. E quando você fez isso, o seu mundo se abriu. Talvez você tenha ido à academia e seu corpo começou a se transformar. Talvez você tenha se concentrado no seu dinheiro, na sua missão, na sua mentalidade e, de repente, você teve um propósito na sua voz e força nos seus passos. Talvez você tenha se curado de velhas feridas, construído limites que eles nunca pensaram que você iria impor. E agora sua paz não pode ser perturbada por migalhas e meio esforço. Desculpas, é isso que os atinge mais forte. Não é que você tenha se tornado frio, é que você se tornou indiferente, emocionalmente equilibrado, inabalável. A versão de você que costumava pensar demais, dar demais e se desculpar demais se foi. E eles não acreditavam que você pudesse chegar lá sem eles. Porque, no fundo, meus amigos, algumas pessoas querem que você continue quebrado, não porque elas te odeiam, mas porque isso as faz se sentir superiores. Se você ficar preso, elas nunca terão que refletir sobre o que fizeram. Mas quando você cresce, quando você se levanta, quando você se torna inegável, agora eles são forçados a encarar a verdade. Eles perderam algo que nem mesmo entendiam enquanto tinham. É aí que o arrependimento surge, mas não é o tipo que eles sempre mostram para você. Na maioria das vezes, ele vem de forma passiva, uma reação aleatória à sua postagem, uma mensagem de orgulho do nada, um telefonema só para saber como você está. Mas por trás dessa aparência calma, há pânico, porque você deveria precisar deles, e agora você está prosperando sem eles. É aí que você precisa ser forte, porque no momento em que eles perceberem seu crescimento, alguns deles tentarão reentrar. Não porque mudaram, mas porque você mudou. Eles vão querer acesso ao seu novo eu sem terem merecido. Mas agora você sabe melhor. Você se construiu a partir do silêncio. Você reconstruiu sua autoestima a partir da dor. E agora que você evoluiu, o custo da sua presença aumentou. Não por vingança, mas por respeito. Eles não têm direito ao seu novo eu. Aquele que acorda com visão. Aquele que escolhe a paz em vez do caos. Aquele que não persegue, porque você sabe que é o prêmio. Aquela versão de você que foi conquistada. E se eles não conseguiram ver o seu valor quando você estava parado, eles não têm acesso a você. Agora que você está seguindo em frente, e aqui está o que você precisa entender, você não deve nada a ninguém. Ao seu antigo eu, aquele que implorava, aquele que esperava, aquele que se esforçava mais do que eles mereciam. Essa versão de você morreu no dia em que você escolheu se levantar. E o que você construiu desde então é sagrado. Não é para todos. É para o futuro em que você está caminhando, não para o passado que você sobreviveu. Então, agora, quero que você assuma essa mudança. Digite nos comentários: eu cresci sem eles. Diga isso com orgulho. Diga isso pela versão de você que ficou acordada questionando seu valor. Diga isso pelas noites em que você se sentiu pequeno. Diga isso pelo dia em que você finalmente percebeu que não precisava deles para se tornar quem você sempre foi destinado a ser. Deixe que essa seja a sua declaração. Não para eles, mas para você mesmo, porque a verdade é que o seu crescimento nunca foi para provar que eles estavam errados. Foi para finalmente provar que você estava certo sobre o seu próprio potencial. E a seguir, vamos nos aprofundar na única coisa que eles não podem ignorar. Como você se tornou emocionalmente indisponível e como isso fez com que eles quisessem você mais do que nunca. Fique comigo.
Número 7. Você se tornou emocionalmente indisponível. E foi aí que eles mais te quiseram. Quando suas emoções param de bater na porta deles, eles finalmente a abrem, só para descobrir que não há ninguém lá. Você costumava estar emocionalmente disponível como um relógio. Você se importava, você aparecia, você respondia com profundidade, você abria espaço para conexão, você ouvia as coisas que eles nem diziam em voz alta. E como eles tratavam isso? Como se não fosse nada. Como se seu coração não tivesse peso. Como se seus sentimentos fossem algo que eles pudessem pausar, ignorar ou abandonar e simplesmente voltar quando quisessem. Mas um dia, essa versão de você expirou. Um dia você parou de dar acesso às partes mais sensíveis de você. E foi nesse dia que eles finalmente perceberam. Você não se tornou frio. Você se tornou seletivo. Seu coração não estava fechado. Estava protegido. Não por vingança, mas por sabedoria. E eles sentiram a mudança. Mesmo que não pudessem explicar, eles não conseguiam mais sentir sua abertura emocional. A versão de você, que costumava se esforçar demais para entendê-los, se foi. A parte de você que explicava cada pensamento seu para que eles não te interpretassem mal, silencia a mão emocional que você mantinha estendida para o caso de eles mudarem de ideia, puxada para trás. Isso, pessoal, essa ausência de acesso emocional é o que os abalou. Veja bem, quando alguém se acostuma com o calor da sua presença emocional, presume que ela sempre estará lá. Mas quando esse calor desaparece, não porque você ficou amargo, mas porque ficou inteligente, isso mexe com o equilíbrio deles. De repente, eles estão buscando algo que não existe mais. Da mesma forma, eles tentam os mesmos velhos truques. Dizem coisas familiares, testam as águas com nostalgia, flertes, preocupação falsa. Mas não funciona mais como antes. Por quê? Porque você não está mais reagindo. Você não está mais se revelando. Você parou de abrir a porta quando eles batem. Agora eles se deparam com a única coisa que nunca pensaram que experimentariam de você: distanciamento, seu presente. Talvez você até responda, mas há uma diferença. Agora sua energia é fria, controlada, focada em outro lugar. E é isso que os deixa loucos. Porque o que eles costumavam dar como certo, agora está fora de alcance, e nenhuma quantidade de palavras charmosas, lembranças repentinas ou flertes sutis pode trazê-lo de volta. Isso é o que a maioria das pessoas não entende. A indisponibilidade emocional não é um jogo, é um resultado. É o que acontece quando alguém entrega suas emoções às mãos erradas muitas vezes. É o que acontece quando você finalmente se cansa de tentar provar que seu amor vale alguma coisa. Não é amargura, é sobriedade emocional. Você não está mais intoxicado pela ideia de ser escolhido. Em vez disso, você escolheu a si mesmo. E agora eles querem acesso a algo que antes ignoravam. Não porque de repente passaram a respeitar você, mas porque não conseguem mais sentir você. Esse vazio desperta o ego deles. Essa distância desperta a curiosidade deles. Esse silêncio os assombra. Porque a presença emocional é viciante. E agora eles estão em abstinência. Mas aqui está a melhor parte, meus amigos. Você não precisa voltar. Não precisa se abrir novamente só porque eles finalmente perceberam. Você não deve a eles a versão emocionalmente generosa de você que eles rejeitaram, porque a verdade é que eles não estavam prontos para isso. Eles não estavam prontos para a intimidade real, para a profundidade real, para a conexão real. Eles queriam conforto sem compromisso, atenção sem esforço, seu coração sem responsabilidade. E agora que perderam isso, agora que está trancado atrás de barreiras emocionais, agora eles querem sentir isso de novo. Tarde demais, porque agora você dedica sua energia emocional a si mesmo, ao seu crescimento, às pessoas que respeitam,
protegem e investem em você com a mesma intenção. Você não se sente mais culpado por proteger seu coração. Você não se esforça mais para fazer alguém sentir o que sempre foi insensível. Você não faz terapia para alguém que só quer desabafar, mas nunca quer evoluir. Você se aprimorou e essa versão de você é inestimável. E talvez eles tentem voltar. Talvez eles voltem com desculpas, explicações, histórias sobre como mudaram. Talvez até sejam sinceros, mas você sabe que não é assim. Porque a versão curada de você não anseia pelo que a versão quebrada implorava. O novo, você não se deixa enganar por migalhas. O novo, você não se impressiona com reconhecimento tardio. O novo, você não abre a porta só porque eles finalmente decidiram bater. Deixe que isso seja o seu poder. Deixe que a sua indisponibilidade emocional seja a sua armadura. Não para manter o amor afastado, mas para manter o caos afastado. Não para evitar a intimidade, mas para proteger a sua paz. Você não parou de sentir. Você apenas parou de sangrar por pessoas que nunca tentaram estancar o corte. E é isso que eles sentem agora. Não apenas a distância, mas a consequência de ignorar alguém que sempre esteve disposto a sentir profundamente por eles. Então, deixe isso nos comentários agora mesmo. Minhas emoções são merecidas. Deixe isso ser sua linha na areia. Deixe isso ecoar para as pessoas que pensavam que você sempre estaria lá. Deixe isso servir como um lembrete para si mesmo de que você não está mais emocionalmente disponível para pessoas que são inconsistentes com você. Você não é uma porta giratória. Você não é um plano B. Você não é um lugar para onde as pessoas voltam depois de terem destruído tudo o mais. Você é completo. Você é equilibrado. Você é emocionalmente soberano. E isso, meus amigos, é o que te torna magnético. Isso é o que te torna inesquecível. E isso é o que faz com que aqueles que te ignoraram finalmente sintam a perda que nunca pensaram que viria. Se você sentiu essa mudança, se você sabe que essa mensagem falou diretamente à sua alma, clique no botão curtir, inscreva-se no canal e deixe um comentário abaixo. Diga em voz alta: minhas emoções são merecidas. Mostre-as, mostre-se, mostre ao mundo ao seu redor que seu coração não está mais à venda. Ele é inestimável. E a próxima pessoa que o quiser, é melhor que venha com a atitude certa.